E aí, pessoal, o mau rendimento e suas consequências. Denis Abraão promete mudanças. O que acontece com o Grêmio que sempre se repete? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora fique com o recado dos Metais Thalita. Esse vídeo que você está vendo é da linha Black. Linda linha Metais Thalita. 10 anos de garantia em todas as lojas do setor. Chegue na loja e peça Metais Thalita, eu quero Metais Thalita. Sua torneira da cozinha, sua torneira do banheiro, está aí a solução. Metais Thalita. Bonito é, né? E é parceiro aqui do CCD. Gente, vamos falar de algo que parece repetição, mas não é. Parece, muitas vezes, até palavras jogadas ao léu, mas não é. O Grêmio ontem empatou de forma melancólica, jogando uma partida abaixo da crítica contra o Ituano. Até aí eu não tenho problema nenhum, já repeti isso. Mas o Grêmio não teve atitude de novo. Foi assim contra o Cruzeiro e foi assim contra o Ituano. E já havia sido assim em outros jogos, mas vamos pegar esses dois como base. Denis Abraão, depois do jogo, ele concordou com a palavra geral do torcedor. Falou em tristeza, em insatisfação, em incomodação, tudo que a gente conhece. Tudo que foi falado pelos comentaristas, pelos torcedores nas redes sociais, tudo que foi falado, o Denis repetiu. Até aí, ótimo. Mas ele avança e ele diz, isso nunca mais vai se repetir. Agora é preciso ter atitude. Isso é fácil de mudar. Quando coloca nesse contexto, nós começamos a olhar o passado do Denis Abraão, que também prometeu e as coisas não mudaram. Ontem, por exemplo, com 10 minutos do primeiro tempo, o Grêmio teve um jogador com lesão muscular. O Grêmio tem jogadores fora de forma ainda. O Denis chegou em outubro e falou que com ele não ia ter jogador fora de forma. Tem. E quando tu começa a compreender essas mudanças, como é que eu posso acreditar que o Grêmio vai mudar a atitude no próximo jogo? O que acontece, por exemplo, quando tu vê o Benítez entrando daquela forma no jogo? Como é que tu vai... O que eu preciso me apegar para acreditar em mais um discurso jogado a um caminho que, convenhamos, não tem muita lógica. O Grêmio precisa mudar a atitude? Precisa. Nós, torcedores, estamos olhando tudo o que está acontecendo com uma ideia de repetição de erros. Em todos os aspectos. O Grêmio mudou a comissão, o Grêmio botou o Paulo Paixão para preparação física, o Grêmio tentou fazer e as coisas se repetem. As coisas se repetem. E ela parte, e a grande repetição, ela se dá inclusive na palavra do vice-presidente de futebol. Quando ele mais uma vez, e disso não vai acontecer, porque isso não vai acontecer, porque isso... Mas é frágil, é raso. O que de fato acontece com o Grêmio, para o Grêmio entrar numa competição como essa e simplesmente não conseguir competir? Por que o Grêmio não conseguiu competir contra o Cruzeiro? Por que o Grêmio não conseguiu competir contra a equipe do Ituano? Eles propuseram um jogo... Não. O Grêmio não conseguiu colocar dentro da cabeça do seu grupo de jogadores, que é a ponta do iceberg, uma ideia que deve estar nos gabinetes de soberba, mais uma vez. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E a gente traz isso para dentro da entrevista coletiva. Ontem, tanto o Roger quanto o Denis Abraão estavam insatisfeitos, mas parecia palavras ao léu. Não parecia uma ideia de que o Grêmio precisa mudar. E eu não estou falando do time. Não é se vai jogar com o Biel, se vai jogar... Ontem, vou repetir, já falei 100 vezes isso. Os jogadores do Grêmio pediam desculpa quando sofriam falta.
O Marcos Couto ontem, na jornada da Bandeirantes, aos 35 do primeiro tempo, disse: os jogadores, os calções brancos do Grêmio estão brancos ainda. Ninguém deu um carrinho, ninguém brigou pela bola. E parecia uma figura de linguagem, mas não era. Era literal. Então, esse Grêmio aí, que começa no sanguíneo Denis Abraão, mas que não consegue sair do discurso sanguíneo do Denis e ser sanguíneo dentro do campo. E se não consegue fazer isso, quem é que está errado? O Grêmio tem um jogo contra o Criciúma que é divisor de águas na vida do clube. Ou entende, muda atitude, ou sai todos que estão construindo isso. Começando com o Denis Abraão, passando por Roger Machado. E tá aqui um cara que gosta do Roger. Só que eu gosto do Grêmio. Do Grêmio. E esse trabalho não está dando confiança para o Grêmio subir. Por quê? Porque os jogadores não estão competindo. É lógico esse raciocínio. Se tu tem um valor sanguíneo lá, se tu tem um treinador que trabalha tática e técnica, e tu tem um time sanguíneo, beleza. Se perder, é do futebol. Ah, o coisa foi melhor, o outro foi melhor, beleza, é da bola. A gente não tem o dom de ganhar todos os jogos. Agora, se tu tem um cara sanguíneo, tu tem técnico tático, o teu grupo é morno, frouxo, de um time que não caminhou no campo, aí não, né, velho? Aí não. Por que não repetir o que fez, por exemplo, no Grenal no Beira-Rio, quando competiu, quando brigou, quando lutou pela bola? O que mudou? O que mudou? O vice era o Denis, o Roger era o treinador, os jogadores eram essencialmente os mesmos. O que mudou? Que esse time ontem não competiu nunca. Que esse time ontem foi frouxo. Ah, mas estava jogando A, não estava jogando B. Um jogador? Por que os jogadores não estão em forma? Por que tem um cara que vai sair lesionado a 10 minutos de jogo depois de ficar 8 dias trabalhando? Por que o lateral esquerdo parece pesado? Por que o Diego Souza não voltou pro peso? Por que o Benítez entra daquele jeito? Não é uma resposta simples? Não, acho que não. Mas será que não está se repetindo o que aconteceu no ano passado? Com promessa, 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 promessa e nenhuma efetividade dentro do campo? Se tiver, o caos vai ser a realidade do Grêmio. E isso é terrível para todos nós torcedores. Então, ou atitude quinta, ou mudança. O Grêmio não pode esperar. O torcedor não pode ficar mais uma vez sendo acolhido apenas por palavras vazias. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.